Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então espero que você esteja descansado para a gente continuar vendo essas coisinhas que eu coloquei aqui para vocês. Então nesta videoaula continuaremos vendo as propriedades de módulo. Então a gente viu um monte de propriedade de módulo na videoaula passada e a gente vai aplicar finalmente as 4 últimas propriedades aqui. Começando com a propriedade de número 7. Quando eu falo para você que o módulo de x é menor ou igual a a, ele é a mesma coisa que falar o que para a gente? Espera aí, se o módulo de x ele é menor ou igual a a, então obviamente o x ele vai ser menor ou igual a a. Só que tem um detalhe, esse camarada ele tem que ter um certo limite para a gente. E que limite vai ser esse? O menos a. Ou seja, significa então que o valor máximo desse x para aquilo dali acontecer é o a. Agora, o valor mínimo para aquilo dali acontecer é o menos a. Vamos ver isso com números para ficar mais claro. Quando eu digo para você que o módulo de x é menor ou igual a 2, eu posso ter qualquer valor de x aqui para aquilo dali se verificar? Bem, Pedrinho, vamos fazer alguns testes. O 2 pode? Pode, módulo de 2 é igual a 2, não passou. Agora, o 3 pode? Não, o 3 não pode. Então, veja que valores maiores que 2 já tem problema para essa desigualdade. Bem, então vamos diminuir. O x poderia ser 1? Poderia, porque o módulo de 1 é menor do que 1. Perfeito. Agora, o 0 poderia? Poderia, o módulo de 0 é 0 e é menor do que 2. Vamos lá. E o menos 1 agora pode? Ah, Pedrinho, pode, porque o módulo de menos 1 dá 1, que é menor que 2, está valendo. Ah, Pedrinho, eu estou achando que vale para todos os negativos. Cuidado. Para o menos 2 vale. Módulo de menos 2 é 2. Deu exatamente a mesma coisa. Agora, o que acontece quando eu coloco um valor menor do que o menos 2? Por exemplo, 2,1. Se eu fizer o módulo de menos 2,1, isso é 2,1. E o 2,1 não é menor do que 2. Tudo bem? Percebeu isso? Então veja que esse valor de x que aparece aqui para a gente, ele não pode variar para quaisquer valores. Esse valor de x, ele é sempre menor ou igual ao que aparece aqui na nossa desigualdade. Nesse caso, o meu valor de x é sempre menor ou igual a 2. Só que tem um detalhe, ele também tem um limite mínimo. E esse valor mínimo, no caso aqui para a gente, equivale ao quê? A menos o valor que aparece aqui para a gente. No caso, menos 2. Então veja que quando você tem módulo de x menor ou igual a um número, esse x tem que ficar entre o quê? Menos esse número e mais esse número. Quando você tem módulo de x menor ou igual a um número, sempre a mesma coisa que o quê? X entre menos esse número e mais esse número, que é o que temos aqui. Perceba que o módulo de x é menor ou igual a, que foi o que eu coloquei aqui pra gente. O x, ele vai ficar entre o mais esse número, que é aquele camarada que aparece ali pra gente, e o menos esse número. Pronto, sempre você vai poder fazer isso daqui. Agora, e se eu tiver módulo de x maior ou igual a um número qualquer? Isso daqui vai se verificar sempre, obviamente, que o x for maior ou igual a esse número que aparece aqui pra gente. Por exemplo, se eu tiver módulo de x maior ou igual a 3, para qualquer valor de x maior que 3, isso obviamente vai dar certo. Agora, e valores menores que 3? Será que seria possível em algum momento? Vamos ver? Vou fazer o contrário agora. Eu vou fazer agora módulo de x maior ou igual a 2. Então eu já sei que do 2 para cima isso daqui vale. Por exemplo, se eu usar x igual a 2, isso está ok, porque o módulo de 2 dá 2. Se eu usar 3, isso aqui também está ok, tá valendo? Se eu usar 4, 5, ou seja, qualquer valor de x maior ou igual a 2, isso daqui é válido. Agora, vamos para os menores. Por exemplo, se eu usar x igual a 1, isso vai se verificar? Não vai, porque módulo de 1 dá 1 e não é maior que 2. Então, isso aqui você esquece. O 0 vale? Também não.
módulo de 0 dá 0 e o 0 não é maior que 2, esquece. Agora, se eu utilizar x igual a menos 1, módulo de menos 1 dá 1, também não se verifica. Porém, no menos 2, isso já vai começar a se verificar, porque o módulo de menos 2 é 2, tá valendo. Se eu colocar menos 3, o módulo de menos 3 é 3, também tá valendo. Então perceba que para valores a partir do menos 2 para baixo, ou seja, todos os negativos depois do menos 2, na verdade, antes do menos 2, porque são menores, sempre daria certo. Sempre daria certo para esse camarada ser maior ou igual a 2. Então veja que vale do 2 para cima, x maior ou igual a 2. E também vale do 2 para baixo, x menor ou igual a menos 2. Então o que você tem que levar? Toda vez que for módulo de x menor ou igual a um número, ele tem que ficar entre menos o número e mais o número. Quando for módulo de x maior ou igual a um número, o que você vai ter? Duas situações. Ou você vai ter o x maior ou igual àquele número, ou você vai ter o x menor ou igual a menos aquele número. Ou seja, nesse caso você vai transformar em duas desigualdades. Que foi o caso que fizemos aqui. A primeira foi x maior ou igual a 2, para isso se verificar, e x menor ou igual a menos 2, para isso daqui se verificar. Tudo bem? Então tome bastante cuidado com a desigualdade que você tem aqui, para você saber qual desses dois casos aqui que você vai se encaixar. Ficou claro isso? Beleza? Óbvio que a gente tem que treinar isso aqui, amigão. Se a gente não treinar, a gente acaba esquecendo esse tipo de coisa. Tem que fazer exercício, não tem para onde correr. Massa! Agora vamos para esses camaradinhas aqui. Olha que coisa mais bizarra. Eu estou falando para você o seguinte. Na aula passada, a gente aprendeu que a multiplicação e a divisão preserva. Ou seja, se eu multiplicar os módulos, é igual ao módulo da multiplicação. Se eu dividir os módulos, é igual à divisão dos módulos. Mas isso não dá certo nem para soma, nem para subtração. Em nenhum desses dois casos dá certo. Ou seja, se você fizer um módulo de x mais o módulo de y, você só pode garantir que ele é maior ou igual à soma. Não necessariamente vai ser igual, pode ser maior. Por exemplo, se eu tiver aqui um módulo de 2 mais um módulo de 3. Bem, módulo de 2 dá 2, módulo de 3 dá 3, 2 mais 3, 5. Agora, quanto que é 2 mais 3? Ué, 2 mais 3 dá 5, Pedrinho, o módulo dá 5. Tem certeza, Pedrinho, que não é sempre igual? Vamos ver um caso? E se eu utilizar o x igual a menos 2? Olha aqui, módulo de menos 2 dá 2. Módulo de 3 continua 3, 2 mais 3, 5 para o lado esquerdo. Agora aqui, menos 2 mais 3 dá 1 positivo. O módulo de 1 dá 1. O 5 é maior do que o 1. Então perceba que quando você tem o positivo, a soma dos módulos, a gente pode afirmar o quê? Que é sempre maior ou igual ao módulo de x mais y. Tudo bem? Beleza isso? Olha aqui. Se a gente fazer a leitura da direita para a esquerda, então eu digo que o módulo de x mais y é menor ou igual à soma dos módulos. O módulo de x mais y é menor ou igual à soma dos módulos. Ou seja, o módulo de x mais y, daqui para cá, é no máximo a soma dos módulos. Ficou claro isso? E de forma diferente, a subtração dos módulos é menor ou igual ao módulo da diferença, ao módulo da subtração. Olha a mesma comparação que fizemos com aquela ideia de desigualdade. Então significa que o módulo é maior ou igual à subtração de outros dois módulos? Se esse camarada é maior do que esse camarada ou igual, então significa que ele é, no mínimo,
a diferença desses módulos. Por exemplo, se eu tiver aqui 3 e aqui 2, aqui 3 e aqui 2, módulo de 3 dá 3, módulo de 2 dá 2. 1 menos 1, 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1. Bem, então 1 do lado esquerdo é igual a 1 do lado direito. Está batendo. Agora, e se eu trabalhar aqui com menos 3 e aqui com menos 3? O módulo de menos 3 dá 3, que menos 2 fica 1. Então você tem 1 aqui do lado esquerdo. Agora, menos 3 menos 2 dá menos 5. E o módulo de menos 5 é exatamente 5. Veja que esse 5 ele é maior do que o 1 que obtemos aqui do lado esquerdo. Então esse camarada do lado direito, ele vai possuir como valor mínimo a diferença desses camaradas aqui que eu coloquei para vocês. Obviamente pode ser maior. Cara, isso daqui geometricamente, ela traz a ideia para a gente do que? Desigualdade triangular. Isso daqui, geometricamente, é a nossa desigualdade triangular. É a nossa desigualdade triangular. Quer ver? Se a gente tiver aqui, por exemplo, essa situação, vou desenhar aqui pra gente, aqui do lado esquerdo, ó, só pra gente entender. Você pode desenhar aí também, fica bacana. Vamos pensar como se fossem vetores. Aqui eu teria o vetor que seria o módulo de x. Aqui eu teria um outro vetor, que seria o módulo de y. Pela regra do paralelogramo, esse módulo de x eu posso reproduzi-lo aqui, e o módulo de y eu posso reproduzi-lo aqui. Onde teríamos que esse camarada aqui, ó, ele seria o módulo de x mais y. Obviamente, esse módulo de x viria para cá. Agora, você lembra como é que funciona a desigualdade triangular na geometria plana? A gente tem que cada lado é menor que a soma dos outros dois. Cada lado, módulo de x mais y, é menor que a soma dos outros dois. E Pedrinho, quando é que a gente teria a igualdade? A igualdade ocorre quando? A igualdade vai ocorrer quando eles estão na mesma direção e sentido. Aí você vai ter o quê? O módulo dessa soma. Belezinha? Então vou desenhar esse camarada aqui para você pegar legal essa parada geométrica. Bacana! Agora fazendo mais decentemente, mais tranquilo, vejamos aqui novamente então a nossa desigualdade triangular. Então esse camarada aqui é como se fosse o módulo de x. Esse camarada aqui é o nosso módulo de y. E pela regra do paralelogramo, lá no caso da física, nós teríamos que esse camarada seria o módulo de y e esse camarada de cima seria o nosso módulo de x. E aplicando a regra do paralelogramo, teríamos aqui o que seria o meu vetor resultante. Então esse camarada azul, ele vai ser o meu módulo de x mais y. Aí que vem aquela ideia da desigualdade triangular, que cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois, foi o que chegamos aqui. Agora, o que significa essa diagonal menor que eu desenhei aqui para vocês desse paralelogramo? Bem, se a diagonal maior é o módulo da soma, a diagonal menor é o módulo da diferença. Colocando aqui nesse sentido, teríamos então que esse camarada é o módulo de x menos y. Veja que a cabecinha, ela vai para o vetor que ela chega. Então, como ela está chegando nesse vetor x, teremos aqui x menos y. Tudo bem? Beleza essa ideia? Bacana! Agora, novamente, aplicando a ideia de desigualdade triangular, além de cada lado ser menor que a soma dos outros dois, cada lado tem que ser o quê? Maior que a diferença dos outros dois. Analisa agora esse triângulo. Então a gente tem que esse lado, ele deve ser maior que a diferença desses dois. Olha aqui, esse lado, módulo de x menos y, tem que ser maior que a diferença desses outros dois. Aqui está. Tudo bem? E Pedrinho, quando é que a gente vai ter então a igualdade?
quando eles estiverem na mesma direção, porém em sentidos opostos. Aí você vai poder fazer a subtração direta. Beleza, amigão? Então isso daqui é a interpretação geométrica do que aparece aqui pra gente no 9 e do que aparece aqui pra gente no 10. Ficou claro isso? De boa? Então é isso que teremos em relação às nossas propriedades aqui em relação à função modular. A partir da próxima videoaula a gente vai ver agora trabalhando esse camarada como função, belezinha? Então te aguardo na próxima aula, amigão. Forte abraço e bons estudos para você. Valeu!